Irmãos, já faz um tempo que Deus tem me feito enxergar o quanto o nosso mundo está mudado, o quanto está se transformando. Nós vemos que parece que em muitos pontos o ser humano melhorou, parece que o homem evoluiu por causa do conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente pode educar melhor os filhos, hoje a gente pode ter um respeito, hoje a gente pode entender mais o próximo, demonstrar, tantas coisas boas, mas nós sabemos que o homem continua mal por causa do pecado. A natureza humana é maldosa, e isso desde pequeno, porque a gente vê que isso já vem entranhado no ser humano. A Bíblia conta que isso é por causa de Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus, e por causa daquela desobediência o pecado entrou, e com isso a morte entrou e veio até nós. E nós sabemos que isso não tem como reverter com a nossa força. Ninguém pode escapar da morte, mas nós podemos confiar e crer naquele que venceu a morte, que é Jesus. E Ele sim tem poder sobre tudo. E Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus foi o único que não pecou. Ele foi tentado de todas as formas possíveis, mas Ele não caiu em tentação. E Ele se tornou por isso o autor da nossa salvação, o único que pode nos salvar deste mundo. E como eu estava falando, o ser humano parece que melhorou em algumas coisas, mas ele continua com a sua natureza má. Mas existe uma coisa que tem se transformado e a gente muitas vezes não para pensar, que é a tecnologia. Hoje eu tenho um filhinho, o Daniel, de 2 anos, a Lorena, de 5. Ele já mexe no smartphone melhor do que muita gente. O Daniel, com 2 anos, já passa o vídeo, pula para o próximo vídeo. Então, a tecnologia já está entranhada na nossa vida e a gente não percebe. Só que eu vou mostrar para você que isso faz parte de profecias da Bíblia que estão se cumprindo. E o que a Bíblia deixa claro é o seguinte: nos últimos tempos, nós temos que ficar atentos aos sinais, ao que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Porque senão nós vamos ser pegos despercebidos. Nós vamos ficar anestesiados. Com tanta coisa acontecendo, nós não vamos perceber o que está acontecendo de verdade. E nós precisamos, como diz a Bíblia, nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E nesse fim dos tempos nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, eu quero refletir com você sobre essa questão da tecnologia. Ela está avançando muito e eu particularmente gosto muito. Quando lança um videogame novo, um celular, uma TV nova, eu quero saber sobre aquilo. Eu gosto muito de tecnologia, mas ao mesmo tempo é algo assustador. O que tem acontecido aí, se você fica por dentro das notícias da tecnologia, é algo assustador. E tudo começou quando nós vemos a Revolução Industrial. O que aconteceu? Os homens criaram máquinas, que essas máquinas faziam o trabalho braçal. Então, uma máquina, de repente, ela era capaz de fazer o serviço de muita gente, talvez milhares de homens. E essas máquinas faziam até mesmo com mais eficiência, faziam mais rápido, mais barato. Foi uma revolução no mundo. Só que quando houve essa revolução, talvez eles se assustassem, porque antes não tinha eletrodoméstico, eletrônicos, não tinha isso. E de repente começou a surgir tanta coisa assim. Mas eles nunca talvez imaginassem que chegaria ao ponto que está chegando hoje. E sabe qual é esse ponto? É a inteligência artificial. Agora as máquinas é como se elas pudessem pensar. É como se elas tivessem vida própria. E você vai ver que nós já estamos vivendo isso no nosso dia a dia sem perceber. Então, a inteligência artificial, essa tecnologia está sendo comparada à descoberta do fogo. Quando descobriu o fogo, tudo mudou. Começou a fazer coisas que antes era impossível. Olha para você ver o que isso representa,
do que está acontecendo exatamente hoje diante dos nossos olhos. Então eu procurei no dicionário, a palavra artificial significa o seguinte: algo que foi produzido pelo homem e não por causas naturais. Então aqui a gente vê que é algo artificial, não é natural. Ou seja, foi produzido pelo homem, ou seja, o homem tem o domínio. O homem, ele, por mais que a máquina possa pensar, ter um pensamento, aquilo ali está limitado. Por quê? A palavra inteligência significa assim, capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido. Então o que seria essa inteligência artificial? Ela tem a capacidade de resolver coisas, só que diferente daquela época da Revolução Industrial, agora elas se adaptam de acordo com o conhecimento que ela vai adquirindo. Ou seja, agora uma máquina que tem inteligência artificial, ela pode entender, ela pode pensar, ela pode raciocinar, analisar toda a situação, ela pode aprender com os erros, ela pode corrigir erros, ela pode interpretar toda aquela situação. E eu vou dar um exemplo básico aqui, o GPS. Quando se criou, ele simplesmente apontava as ruas. Hoje o GPS já começa a saber lá na frente, de acordo com vários dados que o computador ali vai tendo conhecimento, ele já consegue saber se está tendo um congestionamento lá na frente. Então ele já te direciona por um caminho mais rápido. Então tudo isso é inteligência artificial. Ele vai aprendendo o sistema, de acordo com o seu comportamento. Às vezes você está assistindo um tipo de vídeo no YouTube e ele te recomenda vídeos parecidos. Isso é inteligência artificial. Ele já está entendendo o seu gosto. E tudo já vai ficando, as publicidades são assim. Você começa a ver coisas parecidas, coisas que você gosta, que é do seu interesse. Nós vemos os carros autônomos, que ainda é novo, mas já está acontecendo. E esses carros, eles já começam a saber, se tem uma pessoa passando na frente. Então eles já andam sozinhos. Eles já estão dizendo que os nossos filhos, dependendo da idade deles, eles não vão fazer autoescola mais. Não vai precisar fazer autoescola mais, aprender a dirigir, porque daqui a pouco ninguém vai precisar dirigir mais. Então, algumas coisas que a gente hoje até dá risada, a gente pensa, jamais vai acontecer. Daqui a pouco já vai ser realidade, nós nem vamos assustar mais, não é verdade? Nós vemos também o atendimento online. Hoje você conversa no chat, lá na loja virtual, para comprar um presente. Aquele chat, ele já está ficando inteligente, está ficando cada vez mais parecido com o ser humano. E tudo isso, por causa dessa inteligência que vai aprendendo. E tem algo novo que muita gente ainda nem sabe que existe, que é o chamado deepfake. Ele pega, por exemplo, uma pessoa, ele pega os movimentos do rosto, e a partir daquilo ali, ele pega a voz da pessoa, e ele então faz como se fosse um avatar dela, que nem aquele filme Avatar. E aquela pessoa então, ela é falsa, mas é algo tão realista que você não consegue discernir se é a tal pessoa mesmo, E fizeram o teste com o Obama e colocaram os dois vídeos, você não consegue saber qual é o vídeo verdadeiro. Então olha o nível que está chegando. Então eles já estão falando que, por exemplo, um apresentador de jornal, essa profissão daqui a pouco vai acabar. E por que vai acabar? Por quê? Daqui a pouco você vai estar vendo lá o William Bonner, só que não é ele, é o computador já. Está usando a boca dele, está usando os gestos, expressões. E como que ele vai fazer? Ele vai pegar direto do Google a matéria que acabou de sair e ele já vai transmitir. Então, olha o nível que está acontecendo, que está chegando. Como eu falei, é semelhante à descoberta do fogo, vai revolucionar todas as coisas. Então, esses são apenas alguns exemplos. E talvez você está aí se perguntando, mas pastor, por que você está falando isso, pastor? Eu vim aqui ouvir uma mensagem e eu quero saber sobre a Bíblia. A verdade é que todo esse avanço da tecnologia já foi profetizado na Bíblia há milhares de anos. E lá no livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 4, o anjo, olha o que o anjo disse para Daniel. Daniel 12, versículo 4. Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo.
muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então aqui ele fala duas coisas: no final dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento ou a ciência se multiplicará. Então, essa é uma profecia para os nossos dias, e eu vou te mostrar porque é para os nossos dias. Porque se você perguntar para um senhor de 80 anos mais ou menos, se você começar a conversar com ele, ele vai se lembrar da época em que não existia televisão, não existia rádio, não existia carro, telefone, não existia rede elétrica, coisas que para nós hoje a gente nem percebe. Eles viveram isso, o fato de não ter essas coisas na vida deles. Então olha como pode o mundo que nós estamos vivendo, um mundo que eles dizem talvez tenha aproximadamente 6.000 anos de existência humana, só agora, nos últimos anos, que começou a acontecer isso. Por que será? E outra coisa, nós precisamos ver, aqui ele diz que muitos correrão de uma parte para a outra. O que poderia ser isso, irmãos? Hoje você atravessa um oceano em poucas horas, através do avião. Hoje você, mesmo de carro, você consegue ir de um lado para o outro. Então, isso tudo são coisas dos nossos tempos. Talvez quando Daniel recebeu essa profecia, ele não entendesse nada, mas o anjo falou: você vai guardar essas palavras para o fim dos tempos, porque no fim dos tempos vai ser dessa forma. Tem uma coisa que eu tenho ficado impressionado, é a respeito da área da saúde. Você sabia que a anestesia, para você não ter que sentir dor, ela foi criada somente em 1840? Ou seja, as guerras que aconteciam na época não tinha anestesia. Às vezes por coisas simples a pessoa morria de infecção, morria de coisas, de feridas que ficavam abertas, porque não tinha como fazer anestesia. Às vezes tinha que amputar, e era algo assim que os médicos mais reconhecidos eram os médicos que amputavam o membro o mais rápido, porque não tinha o que fazer, porque não tinha recurso, não tinha uma tecnologia, não tinha o conhecimento, entendeu? Então era algo que é impensável hoje para nós. Hoje você vai no dentista lá, você não quer sentir a mínima dor, já tem que pôr anestesia. Imagina aquela época, irmãos, para arrancar um dente. Mas isso é o mais leve, né? Imagina ter que arrancar uma perna, e não tinha o que fazer, era um segurando de cada lado e punha um pano na boca e a pessoa ficava gritando, sabe? Depois que eles foram descobrir que pode embriagar a pessoa para ela dormir. Mas olha como que aquelas gerações eram atrasadas comparadas aos dias de hoje. Então nós estamos vivendo algo marcante que não pode passar despercebido. E por que será que a tecnologia ela tem avançado em tão pouco tempo? E eu vou te mostrar. Eu quero te mostrar aqui 3 sinais que eu te garanto que não é balela, não é conversinha. Sabe aquela pessoa que pensa: pastor, mas fim dos tempos, todo mundo já fala isso, desde que eu nasci a pessoa está falando de fim dos tempos. Mas irmãos, o que eu quero mostrar para você, você vai ver, realmente agora é o finalzinho mesmo. Não sei quanto tempo, irmãos, não vim aqui passar medo em ninguém, eu vim aqui abrir os seus olhos, porque nós precisamos ter um compromisso sério com Jesus. Nós não podemos brincar mais, já passou essa fase do oba-oba, nós precisamos agora levar a sério, porque está se cumprindo as profecias. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 24, nós vamos ler 3 passagens, e você vai ver 3 sinais de que agora realmente chegou o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nesse contexto aqui, os discípulos estavam perguntando: Jesus, qual é o sinal do fim dos tempos? Aí Jesus começa a falar de guerra, né, entre nações, o amor se esfriando, pestes, nós vemos aí o Covid-19, tudo isso já está acontecendo. E Jesus então, ele dá um desfecho, ele fala: olha, então o evangelho vai ser pregado em todas as nações. Só que naquela época, irmãos, era um contexto totalmente diferente. Naquela época eles pregavam a pé, depois começaram a pregar de cavalo,
pregar usando barcos, navios. Só que demorava-se muitíssimo tempo para alcançar, para levar a palavra para as pessoas. Então, Jesus disse: olha, no fim dos tempos o evangelho vai alcançar todo mundo. E naquela época, tem um porém, existia muito menos pessoas no mundo. Viviam em regiões. Se você for em Israel, você vai ver que tudo é um do lado do outro ali, sabe? O Monte das Oliveiras é ali do lado do Getsemane, ali onde Jesus já foi crucificado. O mundo era muito menor. Só que hoje existem bilhões e bilhões de pessoas, e nós vemos que só existe uma maneira. Talvez possa acontecer algo que a gente não sabe, mas tudo indica que a internet vai alcançar, porque existem quase 3 bilhões de pessoas que estão tendo acesso à internet, conhecimento em tempo real. Hoje, se surge uma doença que ninguém sabia, os médicos já compartilham aquele conhecimento. Qualquer coisa você compartilha e o conhecimento atinge o mundo inteiro de uma forma extraordinária. Então, o cenário já está sendo preparado para que Deus alcance. E Deus, Ele quer contar comigo e com você. Amém? Nós somos partes importantes para o reino de Deus, e nós precisamos ficar atentos e pedir que Deus nos mostre o que nós devemos fazer nessa geração. Senão a gente vai usar a internet só para consumir, só para comprar aquele tênis que a gente quer, só para se divertir. Mas quando você compartilha uma mensagem de Deus, você está evangelizando, você está levando adiante a palavra de Deus. E tem muita gente de fora, de outros países, que acompanham mensagens aqui do Brasil. Como o Josué falou, eu tenho um trabalho na internet e todos os dias mais de 1.200.000 pessoas assistem os meus vídeos. Então, olha o poder da internet. Onde que teria igreja para caber tanta gente assim, irmãos? Não dá para esperar mais. E as pessoas estão com sede da palavra de Deus. As pessoas estão carentes de ouvir uma mensagem. Então, esse é o primeiro sinal. O evangelho está alcançando as nações. E nós podemos ser usados por Deus. Nós podemos também ser usados para ir para outros países, para sermos missionários. Não existe somente a internet. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus vai se cumprir. E eu quero estar dentro dos planos de Deus. Essa semana eu fiquei tão feliz, surgiu uma matéria lá que eu vi uma matéria de uma empresa de aviação, a primeira empresa de aviação voltada 100% para o reino de Deus. São vários aviões, e não é aviãozinho não, teco-teco não, é avião forte, grande, só para enviar missionários. E o dono dessa empresa falou que sentiu de Deus que chegou o tempo. Então, olha isso, irmãos, é pessoas despertando para o que Deus quer fazer. O Espírito Santo, Ele quer se mover, mas nós precisamos acordar e deixar que o Senhor nos use. Glória a Deus. O segundo sinal, irmãos, está lá em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, o versículo 3 ao versículo 12. E esse aqui você vai ficar assustado de ver que realmente nós chegamos nesse tempo profetizado. O livro de Apocalipse, ele conta, a visão que João teve na ilha de Patmos. Então ele teve visões que seria impossível do ser humano pensar. Foi algo de Deus mesmo. E ele enxergou algo que na época dele seria um absurdo. Apocalipse 11, o versículo 3 ao versículo 12. Preste atenção. Olha a visão que ele teve das duas testemunhas. Diz assim, darei poder, Deus falando, darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Olha isso, irmãos. Vamos continuar. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los.
Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada da Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante os 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Vamos continuar. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Deixa eu trazer aqui o contexto, do que estava acontecendo aqui. O fim dos tempos, João ele enxergou, o fim dos tempos já havia chegado, começado para toda a humanidade, e toda essa humanidade havia se rebelado contra Deus. Na grande tribulação, as pessoas, elas simplesmente não arrependiam. Elas viam os sinais de Deus, o derramamento. Aqui nós vemos que é a 6ª trombeta da ira de Deus. Então estava tendo um derramamento do juízo de Deus, e mesmo assim as pessoas não se arrependiam. Então Deus levantou 2 testemunhas, e essas testemunhas pregaram durante 3 anos e meio, e ninguém podia fazer mal contra elas, porque quem se levantasse contra, eles mandavam pragas, Deus fazia sinais e maravilhas, e as pessoas eram castigadas. Então aquilo era um sinal de que eles eram enviados por Deus. Só que quando eles terminaram o trabalho deles, aí Deus permitiu que eles fossem mortos pelo anticristo. Então quando eles foram mortos, as pessoas ficaram tão felizes e começaram a mandar presente um para os outros, porque as pessoas, sabe aquele crente que quer ficar no mundo, e você está tentando falar de Deus para ele? Na verdade você está importunando ele, porque ele quer ir para o pecado, ele quer fugir de Deus, e você está chamando ele de volta. Então as pessoas ficaram tão felizes porque acabou aquela importunação. E nós, trazendo aqui para os nossos dias, está acontecendo isso também, irmãos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas se você analisar, está acontecendo isso. As pessoas estão com birra de crente, de evangélico, porque a gente tem ainda os valores de Deus, os princípios do reino de Deus, e nós queremos alertar as pessoas, e as pessoas não querem mais. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, que a ira de Deus será manifesta na terra, onde Deus vai deixar com que as pessoas sigam seus próprios prazeres, e as pessoas comecem a fazer coisas abomináveis, e Deus vai deixar. Então nós estamos vivendo essa época, irmãos, onde parece que antes tinha uma trava, parece que o Espírito Santo estava sempre chamando, e agora não. Deus é longânimo. A Bíblia diz que ele demora a ficar irado, mas existe um momento em que é derramado o juízo, por causa da maldade do coração das pessoas. Então esses homens, quando eles terminaram o trabalho deles, Deus permitiu que eles fossem mortos. E aonde está o sinal que eu queria te falar? Está aqui no versículo 8 e o versículo 9, Olha o que diz: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada da Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante os 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Irmãos, o segundo sinal que eu percebo aqui é que agora todos nós estamos conectados. Agora parece que já não tem mais saída. Agora você tem as notícias do mundo inteiro em tempo real. Isso na época era algo impossível de se imaginar sequer. Hoje, por que as pessoas estão ansiosas, deprimidas? Porque hoje você fica sabendo de coisas que acontecem, não vai mudar nada na sua vida, mas aquilo polui a sua mente de coisa negativa, e você fica sobrecarregado com aquela informação. É um excesso de informação, está deixando as pessoas ansiosas, pessoas com medo. Então eu lembro, teve um dia aí que eu vi uma matéria lá da baleia
que morreu lá no Japão. E eu vi aquilo lá, eu fiquei tão comovido, fiquei o dia inteirinho pensando nessa baleia. Irmãos, eu fiquei o dia todo pensando, nossa, mas que judiação, olha o tamanho da baleia, tal, coisas que não tinha nada a ver comigo. A gente tem que parar de querer, sabe, resolver todos os problemas. Nós não vamos conseguir. Nós não temos que saber de tudo, mas a mídia vai colocando notícia negativa o tempo todo na nossa vida. Mas aqui está dizendo assim, ó, que quando esses homens foram mortos, essas duas testemunhas, o cadáver deles ficou ali exposto em Jerusalém. E o que é interessante é que na visão de João, ele viu que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres. Ou seja, durante aqueles dias ali, os 3 dias e meio, pessoas do mundo inteiro estariam conectadas vendo aquela cena. Isso para aquela época era impossível, mas imagina os dias de hoje, é muito fácil imaginar. Pessoas entrando nas redes sociais, procurando saber, nossa lá, vendo filmagem de tudo quanto é lado, daquelas testemunhas. Então, na verdade, o que ele viu foi algo muito parecido com o que já começou a acontecer nos nossos dias. O mundo está conectado. Então, isso é algo que já é possível através do celular, das redes sociais, a TV passa ao vivo aquela informação. Imagine as pessoas vendo ao vivo aquela cena. Então, esse é um sinal claro que nós estamos vivendo realmente o fim dos tempos. E isso, lógico, nós ainda não estamos na grande tribulação, mas é questão de pouco tempo. E o terceiro sinal, irmãos, passa uma página aí, Apocalipse 13, o versículo 15 ao versículo 17. Apocalipse 13, o versículo 15 ao 17. Diz assim: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O terceiro sinal que provam que nós estamos realmente no fim dos tempos é que nós estamos sendo controlados. Não tem como você fugir disso. Você pode, lógico, morar lá no meio do mato, não ter contato com nada, mas quem quer fazer isso? A tecnologia é uma coisa boa, acelera, melhora a nossa vida, traz praticidade. Então a gente não quer também se isolar, a gente quer cada vez, se envolver com a tecnologia. E aqui está dizendo que o anticristo, ele obrigou todos, não importa se é rico, se é pobre, se é influente, se não é, todos, eles terão que colocar essa marca na mão direita ou na testa. A Bíblia não fala o que seria, mas a verdade é que quem não tiver essa marca não vai poder comprar, não vai poder vender, a não ser que tenha a marca da besta, implantado nessa pessoa. Então, nós estamos sendo controlados. E a Bíblia fala que no final dos tempos, então, vai surgir a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. A primeira besta, que é o anticristo, ele vai tomar conta de toda a economia. Ele vai fazer uma economia global. E o falso profeta, ele vai cuidar, vai dominar a religião. Então vai ser algo muito mais poderoso. Na época de Jesus, o governo mais poderoso era o Império Romano. Eles chegavam nas cidades, acabavam com tudo, eles dominavam tudo, mas eles não tinham a religião. E você sabe que é muito fácil você persuadir uma pessoa, você mexer com a fé da pessoa. É muito fácil, as pessoas ficarem cegadas por causa de religião e fazerem coisas, atrocidades, coisas que elas jamais fariam se elas não tivessem envolvidas, com a religião. É por isso que nós não pregamos religião, nós pregamos um relacionamento com Deus. Você que veio aqui nessa igreja pela primeira vez, pode ficar tranquilo, aqui não se prega religião, aqui se prega sobre Jesus, que é o Salvador, que Ele quer te salvar, amém? Então, esses dois, o anticristo com o falso profeta, eles vão dominar tudo e não vai ter como escapar. E quem não quiser escapar, não vai poder comprar, não vai poder vender. Então eles vão ter um controle enorme sobre a população. E a questão, e os nossos dias? Você já percebeu que, se você abrir a sua carteira aí,
parece que já não tem mais dinheiro. O dinheiro em papel está acabando, irmãos. Por quê? Porque o dinheiro em papel não tem como ter um controle. Por isso o dinheiro está virando digital. Não preciso falar, né, do Pix que acabou de lançar. Vale lembrar uma coisa, irmãos. Não estou dizendo que nada aqui, tipo o Pix, por exemplo, já é um sinal da marca da besta. Não tem nada a ver, né? Mas o que estou querendo dizer que o anticristo vai usar sim a tecnologia. Talvez já seja uma prévia do que está acontecendo, certo? Então, nós sabemos também que as pessoas estão cada vez mais fáceis de aceitar qualquer coisa, porque as pessoas vão seguindo a boiada, e nós como cristãos não podemos, nós temos que questionar, nós temos que avaliar com uma visão sensata, coerente, e não aceitar tudo que eles impõem. Aqui, graças a Deus, vocês têm um pastor mente aberta, que fala muito sobre isso, e eu percebo isso nas mensagens dele. Glória a Deus por isso, porque exatamente nós estamos vivendo uma época complicada. Homens maus estão tentando nos dominar, nos controlar. Então nós vemos um exemplo, o que está acontecendo hoje já. A China criou um sistema chamado o sistema de crédito social. Pode parecer absurdo, mas eles já criaram e já estão talvez já começando a implantar. Esse sistema se baseia no seguinte: você vai receber pontuações de acordo com o seu comportamento na sociedade. Olha o que está acontecendo, irmãos. Você, de acordo com o seu comportamento na vida social, na sua vida política, na sua vida econômica, você vai receber benefícios do governo ou você vai receber punições, restrições. Eu vou te dar um exemplo: se você não pagar o seu imposto, você vai perder pontuação. E o que acontece? Você, por exemplo, não vai poder ter um emprego, você talvez não vai poder viajar, e já tem acontecido casos assim lá. Pessoas não estão podendo fazer coisas que seriam básicas. As pessoas não poderão participar de cultos. E tem mais uma questão: eles fizeram um sistema de pontos que você pode ganhar pontos ao denunciar a pessoa do seu lado. E olha isso. Então você vai poder, você não, mas uma pessoa vendo você ir para o culto, por exemplo, ela vai poder te denunciar. A pessoa, obviamente, a pessoa não tem preocupação nenhuma, porque ela não tem o Espírito Santo, então ela com certeza vai denunciar. E com isso ela vai ganhar pontos com o governo, ganhar benefícios, desconto em escola, recursos para a saúde. E ao mesmo tempo, aqueles que não agirem da forma correta serão punidos. Alguém, por exemplo, que falar, isso está lá na lei, viu, irmão? Não estou criando nada da minha cabeça, não. Alguém que falar mal do governo, por exemplo, vai perder pontos. Então nós estamos vivendo essa época que estão colocando uma mordaça, não estão deixando a gente falar o que a gente quer, o que a gente deseja falar, e tudo isso já está acontecendo. E talvez você pense assim: ah, pastor, mas isso é lá na China, do outro lado do mundo. Meu irmão, estão querendo fazer aqui no Brasil. Ah, pastor, mas a China é comunista, pastor. Meu irmão, não pense que isso não pode acontecer no Brasil. Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender: as profecias vão se cumprir. Eu sei que muitas vezes a gente se entristece, eu me entristeço, e graças a Deus por isso, irmãos, porque Jesus falou: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Aquele que não aceita e acha que é normal, aquele que se entristece em ver a injustiça operando no mundo, porque nós não somos desse mundo, e por isso nós nunca vamos nos encaixar nas coisas deste mundo. Então eu senti de trazer essa mensagem para você a partir de hoje, começar a ver que é real, já está acontecendo, e não tem como fugir disso. Nós seremos controlados cada vez mais. As pessoas, fiquei sabendo que já tem igrejas, olha como é que é fácil ser manipulado, já tem igrejas implantando reconhecimento facial em câmeras, onde se você faltar no culto, ele já sabe que você faltou no culto. Então pode ser usado por uma coisa boa, mas a gente sabe que na maioria das vezes o coração do homem é maldoso, o coração é enganoso, vai tender para o mal sim, e nós sabemos que o diabo já tem os seus planos. Mas a boa notícia, irmãos, é que a Bíblia também traz profecias de esperança, e ela diz que nos últimos tempos Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? Vai haver um mover, irmãos, nós precisamos acreditar nisso, a começar por nós.
Você precisa começar a falar: Senhor, me aviva nesse tempo, Senhor. Está tão difícil viver nessa época, que se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai suportar, irmãos. Não pense assim: ah, mas eu sou bom, eu consigo. Saber exatamente o que vai acontecer, não sabe, irmãos. A astúcia do inimigo vem de milhares e milhares de anos. E nós somos limitados. Então não queira bater de frente com o inimigo. Também não fique pensando assim: nossa, né? O mundo está de mal a pior, o que vai ser de nós? Irmãos, nós não precisamos temer. Quando você está cheio do Espírito Santo, você ri, você tira sarro do seu problema, porque você está cheio de Deus. O seu coração já está no céu, você já morreu para este mundo. Então nós estamos precisando viver essa época de nos enchermos do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que os filhos das trevas vão conviver com os filhos da luz. E isso só vai haver essa separação no dia da colheita, quando Deus separar os ímpios dos cristãos, dos que servem a Deus. Mas enquanto isso, nós vamos ter que conviver. E nós podemos ser bênção nessa geração. Amém? Nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo vai começar a falar com você a partir de agora. Você que vai começar a buscar a Deus, o Espírito Santo vai se revelar. E você vai ter uma mensagem para entregar para essa geração. E Deus vai te usar, seja na sua casa, na sua vizinhança, na sua célula. Não fique esperando o outro se encher do Espírito, ter um mover aqui sobrenatural para você entrar na onda. Não, comece a buscar a Deus lá na tua casa. Volte a ouvir louvores, pregações, porque esse tempo vai ser um tempo onde o mal vai crescer, mas os filhos de Deus também vão se revelar. Amém? E a Bíblia diz que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando, irmãos. Eles não sabem disso, mas eles estão esperando que nós nos levantemos para livrá-los da condenação. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente orar? E a Bíblia diz que, na verdade, Jesus disse que quando a gente ouvir falar dessas coisas, a gente tem que levantar os olhos para o céu e nos alegrar, porque está chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora, não precisamos ter medo do que vai acontecer, porque Deus é com o seu povo, Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos deixar, irmãos, nas mãos do inimigo. Não pense dessa maneira. E mesmo que venham as perseguições, as lutas, nós vamos estar tão cheios do Espírito Santo que aquilo não vai nos abalar. Aleluia. Então feche seus olhos, e eu queria que você orasse aí agora, que você invocasse a presença de Deus, e que você pedisse para o Espírito Santo te encher com a presença dEle, e que você possa ser luzeiro neste mundo tenebroso, neste mundo depravado, que você seja luz neste mundo, em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, e eu quero Te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Eu creio, Senhor, que isso que eu trouxe aqui nesta noite, o Senhor já tem falado com muita gente, Pai. É tempo de nos levantarmos, Pai. O Senhor tem trazido pessoas que antes estavam frias espiritualmente, estavam dormindo, mas para a glória do Senhor, essas pessoas estão se despertando, e elas estão voltando a orar. E eu venho te pedir, Pai, que o espírito de revelação, de conhecimento, venha sobre a Tua igreja, Pai. Que a gente possa começar a entender o que está acontecendo, e que a gente possa orar, em vez de nos preocupar, nos alegrar, em vez de chorar, porque está chegando a hora de Jesus voltar, e Ele vai voltar para um povo preparado, um povo que está aguardando a sua vinda. Em nome de Jesus, meu Pai, derrama do Teu Espírito Santo aqui nesta noite, Senhor. Eu não sei qual é o problema dessa pessoa, o que essa pessoa veio procurar aqui esta noite, mas eu Te peço, meu Pai, que a partir de agora o Senhor possa fazer uma obra, Pai, na vida dessa pessoa, que ela possa se entregar completamente a Jesus, Pai. Oh Senhor, eu creio que essa mensagem está no Teu coração, Pai. É tempo de despertarmos, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, mais do que emoções, queremos atitudes, Pai. Queremos mudar de vida, queremos aceitar os Teus planos para nós, Pai. Ainda que o Senhor nos leve para a cruz, ainda que a gente venha sofrer, Pai, mas que seja por fazer o bem, que seja por fazer a Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa ser um atalaia, que a gente possa ser a voz do Senhor por onde a gente for, Pai. Que o Senhor possa nos usar, Pai, com a tecnologia, com os recursos, com os dons, com os talentos
que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, derrama, Pai, do Teu poder, da Tua unção, Pai. E que essa pessoa que esta noite está entregando a vida para Jesus, ó Senhor, escreva o nome dela no livro da vida, Pai. Ó Senhor, que os Teus anjos possam se alegrar nesta noite, com a salvação, com o arrependimento, Pai. Oh meu Deus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem nos despertado nesses dias, para vivermos nas luz, Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que anda na luz não tropeça, não sofre. Oh Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, assim como Jesus era, Pai, no qual a gente não se abala com as más notícias, Pai, porque a partir de agora nós percebemos que está acontecendo cada vez mais frequente, Pai, mas nós não vamos nos abalar, porque os nossos olhos estão firmados em Ti, Senhor. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença, meu Pai, que a gente possa ser cheio, Pai, da Tua glória, cheios, Pai, que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo, que o Senhor possa nos encher, meu Pai. Oh Deus, que a unção do Teu Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, Pai, sobre essa mulher que está amargurada, que está com o coração doendo, que ela possa sentir o Teu renovo nesse momento, Pai, que a presença do Senhor possa avivar esse coração que estava morto, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Derrama do Teu poder, Pai, nesta noite, quebrando a incredulidade, quebrando a frieza, o vazio existencial. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós a cada dia, fala ao nosso coração, nos dê estratégias para tudo que vai acontecer a partir de agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe ser abalados, Pai, pelo mundo que está vivendo, porque o Senhor mesmo disse que nesse mundo nós vamos sofrer aflições, mas Senhor, que a gente possa ter bom ânimo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Obrigado por você ter ouvido até agora. E saiba disso, o Espírito Santo, ele tem vontade. Ele não é um poder, viu, irmãos? Ele tem poder, mas não é um poder. Ele é uma pessoa. A pessoa da Trindade. E ele tem desejos, ele tem vontades. E ele quer revelar essas vontades ao teu coração. À medida em que você orar lá na tua casa, ele vai começar a colocar desejos. E eu me lembro que em 2013, há 7 anos atrás, eu estava com a minha vida assim, com um ponto de interrogação, sem saber o que seria do meu futuro. Mas um dia o Espírito Santo soprou no meu coração. E ele falou: você vai começar a evangelizar na internet, porque lá as pessoas vão te ouvir. Lá tem pessoas que eu vou falar com elas. Irmãos, hoje quando eu vejo, eu só entendo uma coisa: não tem nada a ver comigo, tem a ver com o propósito de Deus. Eu estou apenas trilhando um caminho que Deus já tinha para mim. E Deus já tem um plano para a sua vida. Basta você buscar em Deus e Ele vai se revelar. E depois disso você tem que dar um passo de fé.